Olá pessoal, e sejam todos bem-vindos a mais um episódio do InvestidorCast, o podcast do Você Investidor do interior de Santa Catarina para o mundo. Eu me chamo Clayton. Eu me chamo Eduardo. E nesse podcast, nesse episódio, nós vamos falar aí sobre um investimento que ele é muito popular no Brasil e ofertado aí pelos principais profissionais, né, do mercado financeiro para que os pequenos investidores possam diversificar seus investimentos. E nós estamos falando de nada mais nada menos do que dos fundos de investimento. Então, Eduardo, eu gostaria que você já se introduzisse aqui e explicasse para o pessoal, então, o que é um fundo de investimento. Exato. Dessa vez a gente não vai falar sobre a poupança, vai evoluir um pouquinho, né? Só que no decorrer até desse podcast aqui, as pessoas vão acabar descobrindo que às vezes optar por um fundo de investimento pode ser até pior do que a poupança, né? Então, aquela pessoa que é o poupador aí há muito tempo, às vezes vai lá buscar um investimento melhor, né? Um investimento que lhe traga mais rentabilidade e acaba caindo num fundo aí de péssima qualidade, né? E aí tendo rendimentos piores que a poupança. Mas é isso aí. Vamos lá, então. O que é um fundo de investimento, né? Nada mais é que um fundo, ele vai ter uma pessoa, um gestor qualificado, né? Pode ser um gerente, alguma coisa aí, um assessor. Ele vai te oferecer esse fundo que tem um gestor que é responsável por todas as aplicações financeiras dentro desse fundo. E ele tem o nome de fundo porque ele pode investir em vários tipos de mercados, né, em várias áreas. Ele pode ser um fundo conservador, ele pode ser um fundo que pode investir em investimentos mais arrojados, né? Nós temos vários tipos de fundo. Mas basicamente, o que é? É uma pessoa que vai pegar o seu dinheiro e definir quais serão as melhores aplicações para o seu dinheiro, né? É aquele negócio, você não precisa fazer nada, você só coloca o dinheiro lá e ele toma as decisões aí de como vai ser aplicado o seu dinheiro. Você só vai escolher se você quer que seja um método mais conservador ou um método mais arrojado, né, em busca de rentabilidades maiores, né? Até trazendo um exemplo para facilitar, seria você dar o teu dinheiro para uma construtora que está fazendo determinado empreendimento imobiliário, você não tem a mínima ideia, você só sabe, não, é um conjunto de prédios habitacionais. E aí você vai colocar teu dinheiro, você não sabe a qualidade daquele prédio, para quem vai ser alocado, você não sabe nada. Você confiou na construtora, colocou teu dinheiro porque é um profissional, e esse profissional vai seguir as regras que ele falou para você previamente, né? E vai investir. Mas aí todo mundo sabe, né? Esse profissional não trabalha de graça e você sabe que existem várias formas desse profissional ser remunerado. E quem vai pagar, lógico, que é você, né? Afinal, o dinheiro é teu. Então, o cuidado que nós temos que ter, principalmente no Brasil, é porque a maioria dos brasileiros que vão buscar investimentos, eles querem investimentos conservadores, né? Todo mundo sabe, no Brasil, não é todo mundo que consegue guardar dinheiro e quem consegue guardar não quer colocar no risco. Então, a maioria dos investimentos no Brasil, o foco dos investidores é ter uma rentabilidade a melhor possível, mas com segurança. Para isso, tem os fundos de investimento conservadores. E é exatamente esses fundos que são as maiores armadilhas. É até por isso que nós estamos aqui nesse podcast trazendo esse conteúdo para vocês, porque é onde a maioria das pessoas caem nessas furadas aí, porque ele é muito bonito, né? Você analisar, nós já vamos entrar nas vantagens e desvantagens de fundos, mas de modo geral, se é uma pessoa que sabe te oferecer um fundo, ele parece atrativo, né? É algo que parece ser muito bom, mas aí você vai ver rende menos do que a poupança, no caso de um fundo conservador. Aí você pensa, tá, mas toda essa gourmetização para entregar algo pior do que algo raiz, que seria uma caderneta de poupança. Lembrando, pessoal, nós não estamos falando aqui que não, então significa que você investir em poupança é um bom negócio. De forma alguma. Se você ir lá no nosso canal do YouTube, já tem bastante conteúdo mostrando que tem investimentos com mesmas características da poupança e com rentabilidades superiores. Mas o que nós estamos trazendo aqui para vocês é que tem que tomar muito cuidado como tudo é ofertado, com o conflito de interesses, porque normalmente essas pessoas que vão oferecer, nós também vamos entrar nisso, elas têm conflito, né? Porque a mesma coisa que a construtora vir oferecer um empreendimento que ela está fazendo e que ela... você acha que ela vai falar mal do empreendimento dela? Não, o empreendimento dela é genial, é algo que quem entrar está sendo esperto, quem confiar nela vai ganhar muito dinheiro, a gente sabe, e nos fundos de investimento acontece igual, só que é um investimento financeiro, que aí são termos mais técnicos, né? São investimentos que as pessoas não entendem e elas acabam, uma pessoa engravatada, aqui bonita, me oferecendo no escritório legal, eu acredito, né? E aí no final das contas acaba entrando numa furada. E basicamente, pessoal, os fundos, eles são tão oferecidos porque as pessoas que oferecem para você ganham dinheiro com ele. Até o Eduardo pode entrar um pouco mais nisso, mas em resumo, eles são tão oferecidos porque, a pessoa iria oferecer algo para você que ela não estivesse ganhando nada. Então, esses profissionais, eles têm esse viés porque eles ganham. Vender para você fundo de investimento significa dinheiro no bolso deles.
Então até eu gostaria que você passasse um pouco mais isso, né? Por que então você vai num assessor ou no gerente sair da poupança e ir para um fundo de investimento? Exatamente. Então, quando a gente está falando até de investimentos conservadores, né, você pode muito facilmente abrir uma conta numa corretora, num banco digital, né, e escolher os teus investimentos conservadores. Né? Você vai lá, escolhe CDBs, LCIs, Tesouro, você faz a tua escolha. Né? Já num fundo de investimento, o que acontece? Vai ter o gestor lá e ele simplesmente vai pegar o teu dinheiro para aplicar nesses investimentos e aí ele vai cobrar taxas, né? Ele vai ser rentabilizado através de taxas de administração, taxas de performance, várias taxas que podem e vão estar embutidas aí nesses fundos de investimento, né? Então, basicamente, eles são tão ofertados justamente por isso. Porque ao invés de você fazer isso de forma manual, você mesmo ir lá escolher os investimentos, né? Você está pedindo para que outra pessoa escolha por você. E aí essa pessoa, por exemplo, você vai lá no gerente, no assessor, ele, tranquilamente, ele poderia te indicar, né, um outro investimento para você ir lá e manualmente indicar, vou te indicar esse CDB, essa LCI, essa LCA, esse título do tesouro aqui. Mas não, ele vai dizer para você, não, vamos ver um fundo aqui, que o fundo é melhor porque ele vai investir aqui, ali, assim, assado, e vai te dar todos os resultados e você não precisa ter dor de cabeça nenhuma. Né? Só que se você fizesse da forma manual, você também não teria dor de cabeça. Só que aí ele está te oferecendo por quê? Como o Cleiton acabou de falar, ele vai estar ganhando com isso, né? Ele vai ter um saláriozinho ali a partir dos fundos que ele te oferecer. E quanto mais dinheiro você tiver e mais fundos ele te oferecer, mais taxa de administração ele vai embolsar para ele, né? Então é sempre vendido com aquela, como até você citou, né? Aquele nome bonito, Premium, Diamante, Private, então tem vários nomes ali, né? O Special. Exato. Tem vários nomes ali que são... Special, Internacional, Dólar e tal, enfim. Que vão chamar bastante a tua atenção e ele vai dizer, nossa, aqui tem uma pessoa super qualificada que vai colocar nos melhores investimentos. Mas não, ele vai colocar nos investimentos padrões, principalmente se for um fundo conservador, né? E ainda vai cobrar taxa por isso. Exato, e até um ponto que chama atenção é porque né, no nosso treinamento, a Academia de Investidores, não é 1, não é 2, não é 3 alunos que já foram assessorados, né, por assessores e tal, de diversas corretoras, e é padrão, né? Todo o dinheiro ele é pulverizado em fundos de investimento, né? Então, a carteira que o assessor monta, né, ela vai ser fundo de investimento e você pede, mas por que tanto fundo de investimento? Simples, porque ele está ganhando. Você acha que o quê? Ele vai fazer você investir direto num título do Tesouro para ele ter um spread de zero, né? Sabendo que no fundo de renda fixa, títulos do Tesouro, ele ganha spread, ele vai botar você no fundo títulos do Tesouro, sabendo que ele poderia colocar você a investir direto no Tesouro direto, né? Se falando tudo em renda fixa é muito simples. Então é isso que tem que ficar ligado. Outro ponto também são as operações estruturadas, os COIs da vida, né? Então, não é o assunto desse vídeo, mas eu acho que desse podcast, mas com certeza nós vamos ter que fazer um podcast só sobre COI, porque, cara, parece que tem os assessores cada vez mais, eles estão querendo escalar a renda deles e o COI é o foco que vem, porque provavelmente onde eles têm a maior taxa de retorno, seja para o escritório, a comissão, algo do tipo, porque eles vêm batendo forte. Pelo menos nos últimos alunos que nós pegamos, o pessoal está começando a colocar coisa de 40% do patrimônio da pessoa em COI, entendeu? Então é algo que está ficando extremamente arrojado na carteira, esses COIs, comparado antigamente. Antigamente tinha uma boa diversificação em fundos lá e tal, né? Sei lá, 80% em fundos, e aí ia ter lá um COIzinho 10%, 15%. Agora está se invertendo, daqui a pouco o COI é 50% da carteira da pessoa e o resto vai ser fundo de investimento. Então por que está crescendo essa fatia de COI? A gente sabe por quê, né, pessoal? Porque tem comissão. Mesma coisa, por que se você não querer COI, só fundo de investimento vai ser dividido direto em fundos, né, com o intermediário no meio? Porque também a comissão é grande. E lembrando, pessoal, toda vez que você ir num gerente do banco, você ir num assessor, todo investimento ele não vai ligar você na ponta final do investimento. Ele não vai colocar você para receber 100% aquela rentabilidade, aquela renda passiva, aquele ganho. Pedágio. Sempre vai ter alguém no meio, que é o assessor, a corretora, o banco, o gerente no meio, pegando esse dinheiro, assim, ó, você recebe 10 notas de 10, R$100, ele vai tirar 2, 3 notinhas e te passa 70 e os 30 ficam no meio, um exemplo. Então, imagina isso, por que ele vai estar no meio? É o que o Eduardo falou, é um pedágio, é o custo que para sempre, se você ficar, você vai estar pagando para aquele assessor, para aquele gerente, para aquela instituição isso. Então essas empresas, elas têm esse conflito, elas querem estar ligando no meio do teu investimento para elas receberem essa comissão. Elas nunca vão fazer uma ponte entre você e o investimento para que você vá e volte daquele investimento quando você quiser sem passar por ninguém. Não, você tem que passar por essa corretora, por esse assessor, por esse gerente, por esse banco para você
fazer isso. Lembrando que existem corretoras autônomas, né, que você consegue fazer as operações sem passar por gerente bancário. Então, nós estamos falando aqui de corretoras que têm o assessor de investimentos no meio do caminho. Corretoras que não estão ligadas aos bancos tradicionais, por exemplo. Exato, então, mas existem corretoras que mesmo não ligadas a bancos tradicionais, elas também têm assessor. Então, você tem que ficar ligado porque o assessor, assim como um gerente, ele também vai estar, né, focando no recebimento. Então, resumo, pessoal, esse é um ponto que os fundos de investimento são tão ofertados por esse motivo, porque tem pessoas ganhando, e essas pessoas elas não ganham no aporte inicial, nos primeiros 2 anos. Se você ficar 10 anos nesse fundo, ela vai estar ganhando 10 anos. Então, é esse negócio, ela vai estar no meio dos teus investimentos para sempre. Enquanto você estiver fazendo aquilo, ela vai estar ganhando. Então, é uma renda passiva que esse assessor, ou essa empresa, essa corretora, esse gerente gera para ele mesmo, né? Exato. Porque é para sempre. Nada mais, o assessor, você está montando a tua carteira de investimentos e você tem um fundo aqui, um fundo ali, um fundo para cada tipo de investimento, né? Tem lá na tua carteira. E no assessor, lá na carteira de investimentos do assessor, tá lá a carteira do João, carteira do Pedro, carteira do Cleiton, carteira do Eduardo, né? A carteira deles são pessoas que ele tem ali, e quanto mais tempo ele conseguir segurar essas pessoas colocando dinheiro ali, mais ele vai ser rentabilizado ao ano, né? Então, é por isso que o grande interesse, por isso que eles ofertam bastante, porque eles têm um salário fixo, né? Essas pessoas têm um salário, é o trabalho deles, né? Nada errado com isso, mas eles não vão te oferecer as melhores opções para você, eles vão te oferecer algo que seja muito bom para eles e bom para você. Exato. Né? Então, sempre vai ter esse viés aí, porque ele precisa se rentabilizar, né? Exato. Se ele chegasse para você e te oferecesse lá uma carteira de 0 fundo, é 0 rentabilidade para ele. Né? Ele pode te ensinar, ele tem capacidade para te ensinar de uma forma muito simples como investir direto, né? Mas ele não vai fazer isso. Por quê? Porque senão ele está trabalhando de graça. Né? E aí a gente entra naquele assunto, né? Que ninguém gosta de trabalhar de graça. Né? Exato, sempre vai ter que pagar para alguma coisa, seja você vai ter que pagar para aprender, ou nesse caso você não paga para dar o pontapé inicial, mas você paga diretamente, né? Isso, você paga indiretamente. Lembrando, pessoal, sempre nós falamos isso, existem profissionais e profissionais, só que o que nós estamos vendo dos praticamente 600 alunos que nós temos da Academia de Investidores, boa parte desses passaram na mão de gerentes ou assessores, parece que cada ano que passa, esses profissionais estão ficando mais arrojados no sentido de olhar para o lado deles do que para o lado do cliente. Então, nós estamos falando, existem profissionais e profissionais? Sim, mas os profissionais que realmente olham para o cliente, pensando no objetivo do cliente, está ficando raro. Então, por esse motivo, cuidado em colocar teu futuro, o futuro das tuas finanças, do teu filho, na mão dessas pessoas, porque se você cair na mão do que está virando a maioria desses profissionais, cara, você vai entrar num produto estruturado ali, achar que é uma mágica e depois você vai ver que não é bom. Você vai entrar no fundo de investimento e ver que também não rendeu nada mais. Se você tivesse deixado no Nubank da vida, ia render a mesma coisa que aquele fundo super gourmetizado que venderam para você. Só que, né, no Nubank é você e o banco, né? No CDB do Banco Inter, é você e o Banco Inter, né? Numa LCI do Sofism, tô dando exemplos aqui. É você e o banco. Eles nunca vão colocar você e o banco final, eles vão estar se colocando sempre no meio, porque eles estão ganhando. É o que nós falamos. Parece que no começo era uma ética maior, né? E agora, conforme está passando, você pega cada carteira que assusta. Por exemplo, carteira que nós passamos aqui, 30% da carteira ser produto estruturado, COI e tal. E isso mostra, né, que os profissionais estão cada vez mais arrojados, que é o que o Eduardo falou. Muito bom para o profissional que está te vendendo e bom ou aceitável para você, né? Então você está em segundo plano. Se liga nisso. Outro ponto, pessoal, então agora entrando na questão de vantagens e desvantagens, assim, mais a fundo aqui, nós temos que analisar que, analisando as vantagens de um fundo, realmente, né, o fundo sendo vendido só na boca do vendedor. Vai ter um gestor qualificado, né, você deixa o teu dinheiro na conta, que ele vai sair da tua conta. Você só tem a obrigação de enviar o dinheiro para a instituição. A partir daí, deixa conosco. Não, você vai ter a melhor rentabilidade, os melhores investimentos. Não se preocupa. Porque, então, essas facilidades, elas são ofertadas e elas não deixam de ser boas. Só que é o que nós falamos, olha quanto conflito de interesse tem no meio desse caminho até ter o investimento ser investido, né? Outro ponto, nós temos a questão da tributação, né? Porque alguns fundos de investimento, primeiro que não tem isenção, né? Vendeu, imposto de renda sobre o lucro. Aí você fala, mas isso é em toda a renda fixa. Não, pessoal, nem sempre, né? LCIs e LCA são isentas de imposto de renda. Então, existem alguns investimentos que têm isenção. Existem alguns investimentos, falando em médio e longo prazo, que a venda até 20 mil é isenta no caso de ações, né? E dividendos, fundos imobiliários e ações também, os dividendos e proventos são isentos. Então, veja que, dependendo do tipo de investimento, ele tem várias isenções, coisa que nos fundos não tem.
Então, no fundo, você vai pagar imposto sempre sobre o lucro e ainda nesses fundos conservadores ele tem o come cotas, que é o imposto antecipado. Por mais que você vai ficar 4 anos nesse fundo sem resgatar, você já veio pagando 2 vezes ao ano imposto de uma forma antecipada, que é o famoso come cotas. Então, se você colocar isso numa carteira de 10, 15 anos, a diferença vai ser gigantesca do investimento que tem isenção, que é você ligado direto com a instituição, sem pagar taxa de administração, etc., do que de você entrar num fundo, ficar pagando imposto antecipado, ficar pagando taxa de administração, ficar pagando taxa de performance e lá na frente você vai ter um patrimônio menor. Lembrando, pessoal, tem taxa de administração em fundo também. Então, fundos do Tesouro, ele investe em títulos do Tesouro, que você poderia fazer isso, mas ele vai te cobrar taxa de administração por fazer isso. E além de tudo, ele fala, se superar o CDI, tem taxa de performance. Então, ainda, significa que é obrigação da nossa visão de um fundo renda fixa render mais do que o CDI. Porque qualquer banco tradicional, qualquer CDB 100% do CDI, vai render esse valor, sem você pagar nada. Então, por que você coloca num fundo, paga a taxa de administração e se ele superar o CDI ainda tem taxa de performance? O gestor vai ganhar um bônus por ter replicado o que o Nubank faz, você deixar o dinheiro parar na conta do Nubank. Então, vocês estão tendo noção de como tem grandes desvantagens também no meio disso? Então, é só isso que tem que ser colocado na mesa, mas na hora de vender não é colocado dessa forma, né, Eduardo? Exato. Então, basicamente, né, o que são os prós e os contras de um fundo de investimento? O pró é isso que a gente acabou de falar aqui, né? A forma como ele é vendido, né? A forma como ele é mostrado, oferecido para você, que é aquele benefício que, só dá o teu dinheiro aqui que o resto é comigo, né? Então, esse é o principal benefício e daí tem aquela gourmetização, porque vai ter um gestor altamente qualificado, escolhendo as melhores opções para você. Mas, na verdade, né, aquilo lá é algo que o cara já faz todo dia, ele só pega o teu dinheiro e transfere ali pelas aplicações conservadoras e deu, né? Se é um fundo conservador, é assim que vai funcionar e não tem como dizer que não, né? E nos contras, aí a gente tem várias coisas, até o Cleiton já citou algumas delas aqui, mas se a gente fosse comparar, principalmente até fundos que investem em ações, né, que são aqueles fundos que eles oferecem que, não, esses são os fundos de alto risco, mas eles trazem grandes valorizações, né? Qual que é o benefício e o malefício desses fundos, né? As vantagens e desvantagens? A vantagem é a única coisa que vai ter uma pessoa escolhendo os investimentos e se a bolsa de valores estivesse valorizando, essas empresas que a pessoa lá que o gestor escolheu estivesse valorizando, a tua cota vai estar se valorizando, né? Só que é aquela gangorra, né? Vai estar se valorizando, aconteceu alguma coisa, tem desvalorização, vai desvalorizar todo o teu investimento, né? Vai sofrer aquela desvalorização, o que é normal em renda variável, só que aí é que mora, né, umas coisas que a gente menos gosta em fundos de investimentos. Eles não geram renda passiva, né? O que é não gerar renda passiva? Quando você investe diretamente em fundos imobiliários e ações, por exemplo, todos os meses não, mas depende das ações, os fundos imobiliários que você escolher, eles pagam dividendos. O que é esses dividendos? É parte do lucro que essas instituições estão tendo, parte do lucro das empresas, parte do lucro dos fundos imobiliários para você. Se forem fundos imobiliários, é dividendos todos os meses na sua mão, né? Cai direto na sua conta da corretora. Se for por empresas, daí pode variar, né? Pode ser todos os meses, pode ser 3 vezes ao ano, pode ser 2 vezes ao ano, pode ser 1 vez ao ano, vai depender da empresa que você estiver investindo. Já no fundo de investimento, o que acontece? Ele faz esse mesmo investimento, ele pega o teu dinheiro, coloca nas ações, só que todos os dividendos que iriam para você, que você receberia na conta da sua corretora, ficam para o fundo e você não vê a cor desse dinheiro, né? Eles dizem que estão reinvestindo e tal, mas você não vê nada. O único jeito de você conseguir colocar o dinheiro no bolso, colocar o dinheiro na mão, através de um fundo de investimento, é tendo que vender a cota, né? E aí também, se você for querer vender fora de um momento aí que a bolsa esteja oscilando, né, o seu dinheiro também vai estar oscilando lá. Então, essas são as principais características que a gente não gosta de um fundo de investimento, né? Porque ele não te gera renda passiva. E o investidor que ele está focado no longo prazo é aquela pessoa que quer investir para cada vez mais construir renda, né? Construir o que é renda? Cada vez mais receber do seu dinheiro investido sem ter que mexer no patrimônio. É isso aí. Basicamente, nós percebemos que tanto corretoras quanto os bancos tradicionais, eles só trabalham com um pilar, que é o pilar da valorização. Só isso. Enquanto nós gostamos de mostrar para as pessoas como elas podem investir por conta própria, aprender a investir, porque aí ela vai ter 2 pilares, o pilar da valorização e o pilar da renda passiva, porque aí essa empresa, esse fundo imobiliário, tudo isso vai trazer esse lucro direto na conta dessa pessoa e ela faz o que quiser, ela pode reinvestir, ela pode sacar, né, ela pode usar esse dinheiro. Então são 2 pilares, esses 2 pilares alinhados no médio e longo prazo, isso muda o jogo de qualquer pessoa, né? Mas os bancos e corretoras trabalham com um único pilar de valorização.
Não, pode ver, não tem fundo que paga renda passiva. Daí eles vão falar para você, também não é o foco aqui, mas daí uma previdência privada, depois de você guardar, você vai ter lá na frente. Mas veja que você só acumulou uma boa com um montante e depois você vem fatiando aquele montante aquilo, né? E pagando imposto para resgatar aquilo. Você não vem usufruindo dos juros acumulados daquilo, né? Exato, não fica aquele montante lá parado, ainda se multiplicando, e aquele montante traz uma participação de lucro para você, certo? Isso não acontece. Então, por esse motivo, o Eduardo até falou, né, bem dos fundos de investimento, você acumula e depois o único jeito de botar dinheiro no bolso é vendendo. Mas aí você tem um sócio, né, o sócio chamado governo, que vai levar 15% do teu lucro. Então é um sócio, uma pessoa que leva 15% do que é teu sócio. Então saiba, montei a minha aposentadoria numa previdência privada, montei minha aposentadoria num fundo de investimento, saiba que a partir daí todo resgate você vai ter um sócio chamado governo. Coisa que, mas em ações não tem? Não, ações até 20 mil por mês é isento se você vender e os dividendos são isentos também. Até o momento que nós gravamos esse vídeo, fundos imobiliários, os dividendos também são isentos. Então veja como muda a pegada. Vender 20 mil por mês isento é muita coisa. Receber todos os proventos isentos é muita coisa. Agora você acumular um patrimônio, 200 mil no fundo de investimento e ir sacando 10 mil por mês e tendo que pagar 15% sobre o lucro desse valor, é algo que na nossa visão torna ele muito ruim e quase inversamente proporcional numa construção de patrimônio. Exato, porque você constrói e aí você tem que começar a desconstruir quando chegar o momento, né? Exato. Porque você, como você mesmo citou, vai ter que ir fatiando. Agora, se você faz uma carteira de investimentos bem diversificada e principalmente exposta em ações e fundos imobiliários que vão gerar renda passiva, você simplesmente mantém o seu patrimônio e só vai tirando o lucro, né, sem ter que pagar todos esses impostos que a gente citou aqui. Exato. Pessoal, vale destacar também aqui para vocês toda a questão da taxa de administração e taxa de performance mais uma vez, tá? Fundos de investimento, eles têm isso. O fundo de investimento, ele tem a métrica de replicar 100% do CDI. Tá, 100% do CDI, como nós falamos. Tem banco digital que paga bem mais do que 100% do CDI, certo? E não é banco confiável, sim, que tem garantia do FGC, né? Aí, beleza, tem contas de pagamento simples, aí como o Nubank, que rendem 100% do CDI. Então, por que você paga taxa de administração para um gestor altamente qualificado se a meta dele é render o que essas contas rendem, né? É a mesma coisa que botar uma Fórmula 1, andar numa via de 40 km por hora e cobrar por isso, né? Tipo, cara, não faz sentido. Vai no investimento direto, mais barato, né? Então, sim, esses custos pesam para o investidor. O primeiro é a taxa de administração. Até hoje, elas estão diminuindo, né? Estão diminuindo, se falando em corretoras, elas estão dando uma segurada. Na nossa visão ainda, investimentos conservadores não faz sentido você pagar, mas eles deram uma reduzida. Mas falando em bancos tradicionais, ainda bancos que são governamentais, aí, Caixa Econômica, Banco do Brasil, meu Deus, né? Tem exemplos também de alunos nossos aí pagando 2,5% taxa de administração em fundo, né? Fundo que estava rendendo tipo 80%, 90% do CDI, se fosse colocar na caneta, né? E mais 2,5% de administração. Exato, a pessoa está perdendo. Chega o resultado final, negativo. Perdendo para poupança. E negativo o capital mesmo. A pessoa literalmente estava pagando para deixar o dinheiro naquele fundo. Porque a taxa de administração era maior do que a rentabilidade. E aí, você acha que a Caixa Econômica e o Banco do Brasil estão batendo um fone para todo mundo e falando, viu, teu investimento está ruim, vamos migrar para um investimento melhor? É lógico que não. Isso não acontece porque o banco está ganhando. O banco está cobrando 2,5% de taxa de administração em cima do teu dinheiro, né, para render 2 ali no pau brabo, não está dando isso. Então, ele está ganhando dinheiro com o teu dinheiro. Ele não tem interesse de te avisar para você tirar. Se ele fizer isso, ele está deixando de ganhar. E a gente sabe que banco nunca quer deixar de ganhar. Outro ponto, né, pessoal, é a taxa de performance. Taxa de performance é o dinheiro que, se superar aquela rentabilidade X, parte da rentabilidade fica para o gestor. Então, além da taxa de administração, agora o fundo rendeu 120% do CDI. Então, desses 20% que passou, uma fatia vai ficar para o gestor. Porque, além da taxa de administração, não, eu entreguei para você a mais do que eu prometi. Cara, pelo amor de Deus, né? Se falando em investimentos conservadores, ter isso é ridículo. Mas tem, pessoal. Como falamos, bancos tradicionais aí, seja geral, bancos tradicionais, não só públicos, eles têm taxa de administração bem pesada e taxa de performance para render algo nada excepcional. E também, sem contar esses pontos, então, taxa de administração, taxa de performance, conflito de interesses, que nós já passamos aqui, nós temos o conhecido, que é conhecido para quem é do mercado financeiro, mas para quem não investe nem tem ciência disso, né, Eduardo? Que é o famoso come cotas, né? Exato, né? Como fundo de investimento, principalmente o conservador, né? Na verdade, os fundos em geral, mas o come cotas ele ocorre nos fundos conservadores, né? Então, como ele não tem uma data de vencimento, né? Uma data para você sair daquele investimento, então, o governo inventou o tal do come cotas, né? Que então, em torno de 2 vezes no ano, ele vem e come parte das cotas que você tem, né? Porque ele cobra imposto de renda antecipado.
Então, como ele não sabe até quando que você vai deixar esse dinheiro lá investido, ele pensa assim, não, mas já pensou se esse cara deixa esse dinheiro nesse fundo aí 10, 15 anos, eu nunca vou receber imposto de renda sobre isso, né? Ele vai lá e começa a cobrar antecipado as alíquotas de imposto, né? E lembrando que a primeira alíquota é aquela que é a mais alta, né? 22,5% sobre o lucro, né? E aí, depois de 2 anos, se estabiliza cobrando, aí, acho que é 15%, né? 15% sobre o lucro. Então, é mais um custo que você tem sem que fosse necessário ter, né? Porque só pelo fato de você deixar o teu dinheiro lá, como o governo não sabe quanto que você vai tirar, ele já programa um imposto de renda antecipado ali para te cobrar desse dinheiro que está investido. É isso aí, esse é um ponto, então, né, resumindo aqui as desvantagens, pessoal. Conflito de interesse, né? A pessoa que está te vendendo tem grande chance dela estar olhando para o que vai cair no bolso dela e não no teu. Segundo, tem taxa de performance, tem taxa de administração, tem come-cotas. Como nós falamos em momentos de crise, se é um fundo mais arrojado, ele vai sofrer tanto na crise, porque as pessoas, ao invés de colocar dinheiro nesse fundo, quando ele está caindo, elas fazem o efeito contrário, elas resgatam, né? Então o gestor tem que vender no prejuízo mesmo, então o efeito é contrário. Fundos moderados para arrojados, eles têm também outro problema, que é a liquidez, né? Você não saca do dia para a noite, ele é D mais 0, D mais 1, ou seja, solicita hoje, saca amanhã. Né? Tem fundos aí que pedem 10, 15, até 30 dias para sacar o teu dinheiro. Então, né? Você não é dono do teu dinheiro nesse fundo, cara. Vai demorar 30 dias para você botar a mão na tua grana, né? Se acontecer qualquer imprevisto. Então, tem que se ligar muito nisso. Veja quantas pedras tem nesse sapato para você falar que ele é confortável, né? Só que um ponto, né, Eduardo, nós temos que falar é como ele é ofertado, né? Jamais é passado todos esses detalhes para quem vai comprar. Porque é passado só os benefícios numa simplicidade assim. Não, vamos nesse fundo, deixa o dinheiro na conta. Deixa comigo. E o principal ponto, né, é que a gente está trazendo aqui para vocês de forma até breve, né, porque isso daria muito mais conteúdo para falar detalhadamente de todos os fundos. Então a gente está falando de uma maneira geral. E é algo que você deve sim tomar cuidado, né? Porque é algo que, tipo, literalmente pode estar te prejudicando na tua vida financeira, você está achando que é algo que veio para ser um benefício para você e, na verdade, você está deixando de ganhar, né? O que é algo bem ruim, tanto quanto perder, né? Deixar de ganhar é praticamente a mesma coisa, né? Porque você poderia estar tendo opções bem melhores. Aí vão perguntar pra gente, né? Mas, Eduardo e Clayton, todos os profissionais dessa área, eles vão pensar assim, todos são ruins? É claro que a gente não é uma verdade absoluta dizer que todos são ruins, mas a gente pode dizer que é praticamente impossível você dizer qual é a pessoa boa e qual é a pessoa ruim. Porque vamos dar um exemplo aqui agora. Hoje você ouviu esse podcast e pensou, nossa, eu tenho que tirar meu dinheiro do fundo lá do banco. E aí você vai lá conversar com o gerente, o que é? Você é a ovelha conversando com o lobo. Né? Ele vai te convencer de todas as maneiras possíveis que tudo que você ouviu foi uma baboseira, que no fundo dele não tem taxa, que não sei o quê. Segurança, né? A Eles batem muito na né? segurança. Você tem um contato comigo aqui, ó, você pode vir pedir suas dúvidas, tá tudo aqui, ó, rentabilidade, tá tudo aqui. Né? Ele vai dar um jeito de te enrolar, né? Porque, como a gente falou, ele tá ganhando, né? O que acontece até na maioria das vezes, quando as pessoas dão o start e vão à procura dessas pessoas, né, e dizem, não, mas você está me cobrando tanto de taxa de administração, daí ele vê que você vai querer sair do fundo, daí ele, não, vamos fazer o seguinte, eu vou te achar um melhorzinho aqui, então, vou te achar um melhorzinho. Aí você migra. Só que daí pensa assim, é justo isso? Você tá ali 2, 3, 5, às vezes 10 anos perdendo dinheiro, daí precisou você ver um vídeo, escutar um podcast na internet para tomar a decisão de ir lá, e daí o cara dizer para você depois de 10 anos... Ele tenta convencer você a ficar, né? Exatamente, depois de 10 anos ele diz assim, bom, mas já que você quer sair, então vamos tentar achar alguma coisa melhor. E por que não fez isso antes? Esperou você ficar bravo, esperou você perder todo esse tempo da sua vida de dinheiro para ir te mostrar uma oportunidade? Pô, vai se lascar, né? Exato, não, perfeito isso que você falou. E sem contar que os profissionais, eles estão cada vez mais treinados nessa questão persuasão, nessa questão de utilizar as ferramentas, os pontos positivos da empresa dele e tentar descobrir os pontos negativos da outra para atacar. Então, isso acontece. Então, até aqui fica um ponto, né? Por exemplo, agora você vai falar aí com o teu assessor, agora você vai falar com o teu gerente do banco. Lembra, quem que nessa conversa vai perder se você tirar o dinheiro da conta, se você resgatar, ou quem vai ganhar se você aplicar com ela? E olha, nesse sentido, ouvindo esse podcast, quem não está ganhando absolutamente nada? Nesse caso, nós não estamos ganhando absolutamente nada. Você vai falar, Cleiton, eu vou colocar todo o meu dinheiro em capitalização. A gente vai falar, tá, é ruim, mas vai lá e coloca. Para nós não vai mudar absolutamente nada. Quem vai perder é você. Agora, no momento que você senta na frente de um assessor ou de um gerente,
Ele ou vai ter meta para bater, ou ele tem comissão que ele quer aumentar o salário dele, e ele vai ter conflito de interesse sim. Então, entre o pesar de opiniões, na nossa visão, vale muito a pena você olhar quem não está ganhando nada e ouvir com mais atenção o que essa pessoa fala. Porque, cara, né, que mal vai fazer para nós falar para você invista em fundos de investimento? Não vai fazer bem ou mal nenhum para nós, mas vai fazer mal para você. Então, por isso nós estamos alertando. Só que fazer o quê? Tem pessoas que daí pegam isso aqui, sentam na frente e acreditam mais uma vez na pessoa, sabendo que, pô, mais uma vez, é aquela história da esposa traída, né? Tipo, todo mundo falando, tá acontecendo, ela senta na frente e ele fala, não, eu não traio você, e ela acredita, né? Então você tem que buscar fatos, e os fatos é olhar histórico de rentabilidade, olhar as taxas cobradas e principalmente, quando você buscar informação, você descobre que, pô, realmente tem investimentos que no médio e longo prazo podem mudar meu jogo e podem trazer dinheiro para mim isento de imposto de renda, que são os dividendos, proventos, renda passiva. Então até um ponto muito importante, né? Invista primeiro em você, né? Invista em conhecer e entender como as coisas funcionam, para que quando você conseguir sentar na frente dessa pessoa, você não seja enrolada mais uma vez, né? E a gente não tá falando que isso é algo mal pra você, né? A gente não tá dizendo que, tipo, te chamando de uma pessoa, né, aí dizendo, meu Deus, você fez coisa errada, né? Não, é normal, as pessoas não têm instrução, né? Você foi induzida a isso, né? Você foi em busca de algo melhor, só que infelizmente lá tem um profissional trabalhando e ganhando dinheiro para trazer o teu dinheiro para aquela instituição, né? Então, infelizmente, isso acontece. Por isso, né, pensa um pouco no sentido de investir mais em você, de conhecer mais a respeito de investimentos, né? Que no nosso canal tem muito conteúdo, você pode, tanto no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram, lá no @você.investidor, tem muita coisa, tem muito podcast nosso também, já que você pode ouvir e ouvir várias vezes, que tem muita informação e muito conhecimento e tá aqui de forma de graça para você poder usufruir de tudo isso. É isso aí, pessoal. Então, nosso assunto de hoje foi fundos de investimento, para trazer, nós já tínhamos outro podcast falando sobre fundos de investimento, mas nós explicávamos o que era cada fundo, tal e tal, e agora nós estamos com esse podcast falando pontos bem positivos e negativos, de modo geral, para você ter noção e você saber que, caramba, você não pode confiar teu futuro na mão de outra pessoa que ganha com o teu dinheiro, porque senão, se essa pessoa focar no ganho dela, você vai perder tempo e dinheiro e você não vai acumular patrimônio nunca, porque você está pagando esse pedágio alto. Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado. Lembrando, esse é mais um episódio do InvestidorCast, que é o podcast do Você Investidor. Convidamos vocês a nos acompanharem tanto no nosso canal do YouTube, como no nosso canal do Instagram, no Spotify. Lembrando, no YouTube temos 2 canais, né? O InvestidorCast, que é o específico do podcast. Para você poder assistir, né, a gravação desse podcast. Para poder assistir a gravação do podcast. E também temos o Você Investidor, que é o canal nosso oficial, está crescendo muito bem, estamos encaminhando aí para quase 90 mil inscritos lá, que tem conteúdo quase diário, né? 3 vezes na semana tem conteúdo lá, tem aula ao vivo, que nós tiramos dúvida nas quintas-feiras. Então, se você quer ter esse contato mais próximo conosco, nos siga em todas as redes sociais, que com certeza você vai estar de forma gratuita aprendendo muito e vai saber a não cair nessas armadilhas aí. É isso aí. Então por hoje ficamos por aqui e até mais.